está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. 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 Lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro, eu e você vamos lá. Joia somos nós da pedra angular, fazendo o mundo ver quem é Jesus. Parede, murais, colunas de palácios, lá nas mansões celestiais. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro, eu e você vamos lá. Lá nas mansões celestiais. Eu tenho olhado para um tema já há bastante tempo, com carinho e planejando elaborar uma temática mais organizada para compartilhar com a igreja. Recente nós fomos para um congresso, eu e a minha esposa, lá na cidade de Irati. Tem quase um mês, pouco menos de um mês. E aí quando eu cheguei nesse congresso, ouvi algumas palestras muito bacanas, pessoas antenadas, atualizadas. E teve uma das palestras que quando eu vi, eu falei, pronto, agora a casa caiu. Agora realmente eu confirmei que o mundo está falando de um assunto, o mundo acadêmico, o mundo social de um modo geral, está tratando de um tema que é bíblico, essencialmente bíblico,
e que nós, como igreja, precisamos também nos aprofundar e refletir nesse tema, que é de extrema importância para a nossa vida pessoal, como família, como igreja, como indivíduos inseridos numa sociedade, numa comunidade. Quando eu assisti aquela palestra no Congresso de Irati, ela foi aquela cereja do bolo, sabe? Então eu me debrucei sobre o meu material e comecei a organizar para compartilhar com vocês alguma coisa que eu julgo ser de grande relevância. Aí eu quero convidar você a abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. 1 de Coríntios 12, venha comigo. Nessa carta de Paulo, capítulo 12, verso 14 em diante, ele revela algo extraordinário, impressionante, de muito significado para todos nós. E eu queria que nesse tempinho que a gente tem, a gente pudesse refletir nisso aqui, talvez apenas dar uma pincelada para você continuar suas pesquisas posteriormente. Capítulo 12 de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso 14 em diante. Olha o que diz: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Vou ler de novo. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Meus queridos, esse texto não pode ser explorado por nenhum de nós em um tempo tão reduzido. Eu diria que a gente teria que nos debruçar individualmente sobre esse texto durante muitas horas para tentar tirar algo do muito que ele tem para nos oferecer. É um texto muito especial. Mas eu quero refletir alguma coisa sobre ele com você para que nós nos ajudemos mutuamente. Primeiro, lembrando a você que nós temos no planeta Terra hoje 7,53 bilhões de pessoas. São 7 bilhões 530 milhões de habitantes na Terra hoje. Mas desde a criação até aqui, alguns comentaristas e matemáticos bíblicos dizem que já passaram pela Terra cerca de 100 bilhões de pessoas. 100 bilhões. Muita gente. Mas sabe a coisa extraordinária? Sabe um gigantesco feito de Deus? É que desses 100 bilhões de pessoas, não há ninguém igual a você. Lembra da música? Não há outro igual a você. Não há.
Queridos, não há ninguém que tenha a mesma pupila que você, ninguém tem a mesma digital, ninguém tem a mesma história, ninguém tem a mesma personalidade, ninguém tem a mesma peculiaridade que você. Você é um indivíduo, é uma pessoa única no universo, única. Deus fez a você e a mim de uma maneira extremamente cuidadosa, delicada, sensível, pessoal, personalizada, a ponto de você poder dizer: eu sou único, não tem ninguém igual a mim. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Isso é realmente uma grande bênção do Criador para mim e para você. E sabem, o fato é que nós temos que olhar para essa nossa característica da singularidade e glorificar o nome de Deus por isso. Porque nós não fomos feitos em série, como se fosse um monte de robozinho. Não foi. Mesmo nas comunidades mais parecidas, as pessoas são diferentes. Uma vez eu preguei para uma igreja de japoneses, aqui no Brasil, lá em Belém. E tinha um pastor adventista traduzindo para o japonês, era uma comunidade japonesa grande lá em Belém. E aquela experiência me incomodou, porque os japonesinhos, né, com todo respeito, muito parecidos, né, e muito quietinhos também, eu respeito essa característica deles, quietinhos, paradinhos, parecidinhos. Então tinha hora que eu olhava aquele auditório e pensava: meu Deus. E eu fiquei olhando aquele público e me desconcertou um pouco, e o pastor traduzindo pior ainda, né? Eu não tinha experiência com ninguém me traduzindo. Mas um pensamento veio na minha mente, que me ajudou muito naquele dia. Cada cabecinha dessa tem uma história. Cada cabecinha dessa tem um drama. Cada coraçãozinho desse está buscando alguma coisa. Cada figurinha dessa aí é um indivíduo, uma pessoa com suas peculiaridades. E isso aqui, a palavra de Deus, pode servir para essa pessoa. É assim que nós somos, irmãos. Por mais parecidos que possamos ser, somos muito diferentes. Somos únicos. Únicos. E é exatamente sobre isso que eu quero dizer para você, que quando Deus criou a você e a mim, e nos fez a sua imagem e semelhança, Ele já colocou essa característica no nosso DNA. Ele colocou. Deus nos colocou diante de duas realidades aparentemente contrárias, antagônicas, mas que não são, na verdade. Essas duas verdades são o seguinte, representam o seguinte: nós somos indivíduos únicos, singulares. Deus nos deu esse dom, essa característica da singularidade, mas ao mesmo tempo Ele nos desafia a viver em comunidade. Seres únicos, singulares, que se juntam e formam uma comunidade. E esse é o grande desafio de Deus para você e para mim. Grande desafio. E sabem, quando Ele nos criou, lá na criação, Ele colocou uma porção disso em nós. Porque a própria divindade vive essa experiência de singularidade e de comunidade. São três: Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é único, diferente, porque Jesus, foi o único que encarnou e nasceu como um homem. É o único a quem podemos atribuir o título de Deus homem, somente Jesus, nem o Pai nem o Espírito Santo. Deus homem, só Jesus. Então na relação da divindade há esse elemento da singularidade, há o elemento da comunidade, e aí há também um elemento que é resultado disso. Quando você mistura essas duas questões, singularidade individual e experiência de comunidade, sabe o que surge dessa mistura? Um negócio muito interessante, chamado
diferença. Singularidade de cada indivíduo e experiência de comunidade. Resultado? As diferenças saltam. É inevitável que você se debruce e se depare com as diferenças. Inevitável. Porque há uma lógica nisso. Se cada indivíduo de uma comunidade é um ser único, é claro que ele vai ser diferente, né, do outro. Então eu estou falando de coisas óbvias aqui, mas eu sei porque é o que eu estou falando. Seres individuais, únicos, singulares, se unem, formam comunidade. O que vai sobressair nessa comunidade de seres únicos? Diferenças. Isso é muito óbvio, mas de quando em vez parece que a gente não atenta para isso e que a gente não reflete sobre isso como deveria. Por isso eu gostaria de convidar você a continuar me acompanhando. Sabe, há quem diga que as novas gerações, as pessoas secularizadas e as novas gerações, elas não querem saber das instituições. E aí algumas pessoas fazem uma confusão pelo seguinte: as novas gerações, que aí tem a ver com a faixa etária, não se apegam muito a instituições. As pessoas secularizadas, que têm uma mente voltada para as questões temporais e efêmeras e tal, não tem preocupação religiosa, também não são muito conectadas com instituições. Mas é um erro dizer que essas pessoas não gostam, não apreciam a vida em comunidade. É um erro dizer. E tem muita gente dizendo isso aí, confundindo o distanciamento que essas pessoas têm das instituições com o interesse que elas podem ter nas comunidades. É algo bem diferente. E tem gente fazendo essa confusão. É uma característica do ser humano moderno ter dificuldade com a instituição. Mas desde sempre o ser humano se encontra, preenche alguns vazios existenciais na convivência em comunidade. E eu quero dizer para você que isso tem a ver com aquilo que Deus colocou em nós por ocasião da criação. Coletividade, meus irmãos, minhas irmãs, é o modelo do reino de Deus para uma experiência de coexistência plena. Coletividade é o modelo do reino de Deus para uma experiência de coexistência plena. E esse é um plano do Senhor para mim e para você. É impressionante o que Paulo escreve. E voltando para o texto, você encontra logo no verso 14, ele dizendo assim, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, não é um só. Se fosse um só, não seria corpo. Ele argumenta aqui. Paulo diz no verso 20 o seguinte: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Coisa impressionante. No verso 25 ele diz: para que não haja divisão. Para que não haja divisão, no verso 25, divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Que desafio! Que desafio a palavra de Deus tem para você e para mim. Que desafio impressionante. Queridos, na verdade, a gente aprende na Bíblia, com esse tipo de material de texto, que eu e você somos membros de um corpo. É claro que aqui é uma metáfora. O corpo a que Paulo se refere é a igreja, o corpo de Cristo aqui na terra, simbólico, espiritual. O corpo de Cristo. E sabem, eu e você somos convidados a ter consciência dessa nossa identidade. Nós temos que ter consciência da nossa identidade. Saber de onde viemos, para que viemos, em que contexto viemos, qual o propósito para a nossa vida. E essa consciência dessa identidade é de extrema importância. Eu e você somos membros de um corpo. Outro dia eu vi uma reportagem. Mão decepada é encontrada em Rua de Castanhal. Mão decepada. Que coisa estranha, não? Alguém aqui já encontrou uma mão decepada? Ou um pé?
Alguém? Se você encontrou, eu queria conversar com você depois. Alguém? Não, né? Pois é. Imagina que você vai andando por algum lugar e de repente está bem gordinho, né? Deixa eu fazer um regime nela aqui, peraí. Ai, emagreceu demais. Tá bom. E aí você encontra uma mão. Já pensou? Que coisa macabra, né? Parece filme de terror. Imagina, você vai caminhando e você encontra uma mão decepada ali, né? Ali embaixo tem uma foto com essa mão, né? Mas não interessa. Me digam, primeiro pensamento que vinha à sua mente, qual será se você encontrar uma mão decepada no meio do caminho? Não era uma pedra, era uma mão. Hã? Como é que é? De quem será? Quem é o infeliz que perdeu essa mão? Essa mão da reportagem, estão até hoje procurando o dono. Não encontraram. Disse que foi uma briga e tal, e um cortou a mão do outro, é o povo, né? Primeiro pensamento, se você encontrar uma mão no meio do caminho, é: onde está o corpo? Tem um corpo dono dessa mão, cadê o corpo? Está vivo, está morto? É o primeiro pensamento. Sabe por quê? Porque nós não concebemos um membro separado do corpo. O membro separado do corpo é algo bizarro, é algo que não se compreende. Não é natural, é antinatural um membro separado do corpo. A palavra de Deus, quando usa essa metáfora, quer dizer para você que você faz parte de um sistema, que você faz parte de um organismo que por natureza é maior do que você. E aqui vai um recado, queridos irmãos. Você vai dizer assim: pastor, você veio hoje falar o óbvio para nós. É o óbvio mesmo. Sabia que tem momentos que você tem que resgatar o óbvio? Momentos de resgatar o óbvio. A gente perde noção do óbvio. E eu vou dizer uma coisa óbvia para você, que tem muita gente esquecendo. Sabe qual é? Você é membro, você não é o corpo. Aqui na metáfora de Paulo, o corpo é a igreja. Você é membro, você não é corpo. Há quem pense que é mais do que é, e não é. Não é. E nós teremos problemas, irmãos, em dois extremos que o ser humano pecador gosta de ir. Um é o extremo dele achar que ele é corpo, quando ele só é membro. Só é membro. O corpo é a igreja de Deus. O corpo é a menina dos olhos de Deus. Você não é corpo, você é membro. E coloque-se no lugar de membro, para você não trazer prejuízo ao corpo de Cristo. Tem gente que tem dificuldade com isso. Eu posso ter dificuldade com isso. O outro extremo, sabe qual é? É quando alguém diz assim: olha, Paulo falou aqui: ah, se eu não for ouvido, não sou do corpo. Se eu não for olho, não sou do corpo. Outro extremo, o extremo da autocomiseração, sabe? Autocomiseração é a pessoa da autoestima baixa. Se eu não sei cantar que nem aquele pessoal cantou aqui agora tão lindo, eu não sirvo é para nada. Eu não sei pregar como esses pregadores aqui do Jardim Alvorada, eu não sirvo é para nada. Eu não sou pregador, eu não sou do corpo. Eu não sou cantor, eu não sou do corpo. Eu não sou líder, eu não sou do corpo. Eu não sou alguma coisa que brilha lá na frente, eu não sou do corpo. Você está enganado. Não dá para todos os membros serem olho, boca, cabeça, mão, não dá. Deus dispôs, diz aqui, Deus dispôs os membros no corpo como lhe aprouve, como Ele quis. Então, por mais insignificante que você pense ser, você é uma peça relevante da engrenagem de Deus aqui na terra, chamada igreja. Amém, queridos? Amém. Então não se afunde na autocomiseração. Você pode ter um ministério discreto, que não usa esse espaço aqui, mas o seu ministério é relevante. Ele pode ser até daquela porta para fora. E vou dizer mais uma vocês uma coisa, é por isso que eu gosto do tema dos dons espirituais. Aqui nós temos 10 metros quadrados, nem isso.
Na igreja toda, 100 metros quadrados, nem isso. E quantos metros quadrados tem o mundo? Quantos? Milhões e milhões de metros quadrados. Você vai querer me dizer que é aqui que você se realiza como um servo de Deus? Não é aqui. Não é com esse instrumento na mão, não é nesse pedaço aqui, é dessa porta para fora, onde os mais relevantes ministérios se desenvolvem. Não em detrimento de quem canta, nem de quem prega, nem de quem lidera, nada disso. Não é um em detrimento do outro, é um em associação com o outro. Mas não fique pensando que você só se realiza como membro, como ministro, como servo de Deus, se você tiver algo para fazer aqui na frente. Não! O ministério da hospitalidade que você faz em sua casa e ninguém vê, Deus está vendo. É aquela oferta da viúva. É a obra de João Batista, discreta. Mas Jesus disse assim, ó, antes dele, ninguém passou pela terra igual, e depois também não vai passar. Discreta, na beira do Rio Jordão. Pode ser o seu ministério, mas regozije-se em Deus, sabe por quê? Você é membro do corpo de Cristo. Glória a Deus, amém, queridos? Amém. Mas, queridos, não caiam para outro extremo. Autossuficiência, arrogância, pensar eu sou o corpo. Ou então pensar eu sou maior do que o corpo. Queridos, a mão nunca vai ser maior do que o corpo. Nunca vai ser. A mão é somente parte do todo. Não confundam. Parte nunca será o todo. É feio, é ridículo, é bizarro. O corpo sempre terá primazia. Venha comigo para João 15. João 15. Tem que sair de Paulo aqui, de Coríntios, senão a gente não tem muita coisa ali, é complicado. Mas vocês vão, o Espírito Santo vai conduzir vocês numa reflexão mais profunda do que eu pude fazer aqui. João 15, Jesus diz assim, olha, no verso 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o... Então já começo dizendo a você o seguinte aqui, ó, não esqueça o que Jesus disse. Primeira frase do capítulo 15. Qual é a primeira frase do capítulo 15? Eu sou o quê? Quem disse isso? Então não tome as palavras de Jesus. Sabe por quê? Mais uma informação óbvia e importante. Você não é a videira. Você é apenas um ramo, um galho da videira. Jesus atribuiu a ele esse título de videira. Ele disse assim, ó, meu pai é o agricultor, eu sou a videira e vocês são os ramos. Está escrito aqui. Ele disse, verso 5, eu sou a videira, vós sois os ramos. Ramos, não tentem assumir lugar de videira, porque videira vocês não são. Vocês são ramos. Coloquem-se no lugar de ramos. Mas sabe o que mais? Regozijem-se alegremente e glorifiquem a Deus, porque vocês são parte da videira, vocês são os ramos. Glória a Deus por isso. João 17, 21. Jesus conhecia esse drama, ele foi vítima disso, e ele falou sobre isso. Não foi só Paulo e João não, Jesus também falou. E a fala de Jesus sobre isso mais linda é em forma de oração. João 17, um verso só, verso 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu... Qual é a palavra? Me enviaste.
Percebe isso? Percebe o impacto disso? Percebe a urgência? O mundo vai crer em nossa mensagem no momento em que a gente aprender o desafio da maturidade coletiva, o exercício de viver em comunidade, o plano de Deus da coexistência plena do seu povo. Esse é o desejo de Deus. Eu sou a videira, vocês são os ramos, permanecendo em mim. Frutos virão em abundância. Sim, virão, venham provar e ver. Quem não estiver ligado à videira, sem fruto ficará. Somente unidos a Cristo Jesus poderemos frutificar. Eu sou a videira, vocês são os ramos, permanecendo em mim. Frutos virão em abundância. Sim, virão, venham provar e ver. Todo serviço em favor dos irmãos deve nascer do amor verdadeiro que vem do Senhor. Vem na videira eficaz que nos traz vida sem par. Eu sou a videira, vocês são os ramos, permanecendo em mim. Frutos virão em abundância. Sim, virão, venham provar e ver. Quem não estiver ligado à videira, sem fruto ficará. Somente unidos a Cristo Jesus poderemos frutificar. Eu sou a videira, vocês são os ramos, permanecendo em mim. Frutos virão em abundância. Sim, virão, venham provar e ver. Venham provar e